Olá pessoal, vamos lá de novo. Deixa eu me ajeitar aqui, né? Hoje, 18 de julho de 2022. Fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários e um desses comentários pode ser o seu. Quando começou essa história de disseminação de fake news, né, informações falsas, que isso ia ser punido nas eleições, né, eu fiz um questionamento. Eu disse, quem é que vai determinar o que é ou não fake news? Né? E hoje eu trago a resposta para essa pergunta. E ó, esse questionamento eu fiz ali em finalzinho de 2020, começo de 2021, e hoje a gente tem a resposta para isso. E o mais intrigante de tudo, gente, é que eu falava, e quem acompanha o canal vai lembrar disso, que eu dizia assim, aqueles que vão determinar o que é fake news ou o que não é fake news, vão usar isso para perseguir conservadores, porque a gente vai chegar nas eleições e os caras vão dizer, essa verdade é fake news, essa mentira é verdade. E a gente está vivendo isso agora. Essa matéria é a prova cabal de que o TSE, ele tem lado. Infelizmente, não é que a gente queira trazer essa matéria, não é que a gente queira, mas são os fatos, gente. A gente queria trazer uma matéria diferente, é que a gente queria chegar aqui e falar, gente, o ministro fulano de tal agiu com coerência, respeito à democracia e à liberdade de expressão. Mas não. Essa matéria aqui mostra claramente que o ministro não agiu pela democracia, ele não agiu pelo interesse do processo eleitoral, ainda que ele fala sobre as garantias, né, propostas na questão do pleito eleitoral para os parlamentares e blá, blá, blá. Daqui a pouco eu vou ler esse textinho para vocês. A gente vê que ele não agiu por esse princípio. Basta você fazer uma análise rápida. Associaram há pouco tempo Bolsonaro a Hitler. Lembra a revista da Veja com o cabelo de Bolsonaro, o bigode, a frase genocida do lado e... Lembram? Foi para onde, gente? Foi para o Supremo Tribunal Federal. O que é que o Supremo disse? Que era liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Atribuir aquelas características, qualidades de Bolsonaro ao nazismo, a Hitler, ao fascismo, podia, porque era uma liberdade da imprensa de expressão, uma liberdade de opinião. Prestem atenção nesse trecho que eu estou citando aqui, gente, porque eu vou ler uma matéria para vocês aqui, que é justamente o oposto disso, só muda que não foi Bolsonaro a pessoa. Quer dizer, nós temos dois pesos e duas medidas. É o que eu falava lá atrás, muito tempo atrás. Um fato para determinada pessoa é considerado crime. Para outra determinada pessoa, o mesmo ato não é mais crime. Nós temos uma justiça que ela não tem mais uma bússola moral, ela tem um interesse político por trás. Olha o título da matéria, gente, porque esse aqui é o absurdo do ápice do absurdo. Moraes proíbem postagens que vinculam PT, PCC e Celso Daniel nas redes sociais. Nós temos uma delação, nós temos um caso que rolou em 2002, que é o caso do Celso Daniel, você tem a delação do Marcos Valério, você tem um relatório da Polícia Federal que foi concluído o ano passado, e é o próprio relatório quem diz, não sou eu, não é uma matéria qualquer, é o relatório da Polícia Federal e do Ministério Público, que diz o seguinte, que o crime de Celso Daniel foi um crime político diferente da versão de 2003, 2002, e que o PT está correlacionado diretamente
a esse crime. Não sou eu. Prestem atenção nesse detalhe. Eu trouxe a matéria com o relatório do Ministério Público, do MP. Não foram falas minhas, foram falas do próprio Ministério Público. Uma investigação que estava ocorrendo, que começou em 2005 e finalizou em 2021. Eu quero que você grave bem esse ponto, porque esse ponto aqui vai lembrar exatamente quando Bolsonaro pegou um relatório do próprio TSE, publicou e disseram, não, é fake news. O relatório era do próprio TSE. Quando viram que o relatório era do próprio TSE e não podiam desmentir, aí passaram para a história do sigilo. Primeiro era fake news, aí depois agora era sigilo. Preste atenção nisso aqui. Vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente, live política todos os sábados às 21 horas. Né? Aqui o seu comentário é quem faz toda a diferença. Então preste atenção, gente. Nós estamos vivendo um período do que você não pode mais relatar o que acontece ou fatos ocorridos. Parece que é um trabalho em esconder os fatos. Mas vamos à matéria. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou na noite de domingo a proibição de postagens na internet que façam ligação do assassinato do ex-prefeito de Santo André, São Paulo, Celso Daniel, a Lula, bem como a associação entre o PT e o primeiro comando da capital, PCC. Lembram da ligação, gente? O Pablo Cabuloso? Não somos nós que estamos fazendo a ligação, a junção. São os fatos. E impedir que isso seja divulgado é o mesmo do que querer enganar as pessoas e esconder das pessoas a realidade para induzir as pessoas a cometerem um ato contra elas próprias. A decisão atende a um pedido do partido e foi tomada pelo magistrado na condição de presidente, exercício do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na decisão, Moraes ainda determinou que sejam removidos conteúdos que supostamente tiraram de contexto uma fala do petista, dando a entender que o ex-presidente teria comparado a população pobre a papel higiênico por... Cadê? A papel higiênico. Úteis apenas nas eleições e depois descartáveis. Aí eu fico me perguntando, aonde que estava Moraes quando tiraram as falas do presidente de contexto na época da pandemia? Onde é que estava Moraes, gente? Quando várias vezes pegaram as palavras do presidente Bolsonaro e tiraram ela de contexto. O presidente falava uma coisa, os caras colocavam lá, tiravam trechos da conversa e colocavam só aquele pedacinho, dando a entender que Bolsonaro era contra isso ou contra aquilo. O ministro que assume a presidência do TSE em agosto também ordenou a remoção de publicações que supostamente associariam o PT ao nazismo e ao fascismo. Ora, fazem isso com Bolsonaro todo o tempo. Vocês estão prestando atenção, gente, que só existe um lado para o STF atender? É o próprio PT, gente, que chama o governo Bolsonaro de fascismo, de nazista, o tempo inteiro. A cada 10 palavras do PT, 5 é chamando Bolsonaro de nazista ou fascista. Vocês estão prestando atenção que está tendo uma inversão aqui? Cadê que o Moraes toma essa mesma atitude com o presidente da República? Que é o presidente da República. Lula não é nada. Lula é só um ex-condenado solto graças ao Supremo. Não porque era inocente, mas é graças ao Supremo. E agora você tem agora você tem uma outra ala do Supremo, que é o Supremo Tribunal Eleitoral, por assim dizer, Superior Tribunal Eleitoral, agindo para incumprir. Você vê, o Supremo Tribunal Federal descondena, libera o cara manda o cara pra rua.
o Supremo Tribunal Eleitoral torna o cara elegível e manda esconder tudo debaixo do tapete, proíbe que seja divulgado às vezes. Você vê que parece que existe um trabalho entre as duas cortes, entre soltar e tornar o cara passivo de voto. A decisão de Moraes sobre a associação entre Lula e o caso Celso Daniel menciona 16 perfis ligados ao presidente Jair Bolsonaro entre parlamentares e apoiadores. Entre eles estão o senador Flávio Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro, e os deputados federais Carla Zambelli, PL de São Paulo, Ottoni de Paula, MDB, e Hélio Lopes, PL do Rio de Janeiro. Vejam, todas as ações só apenas contra Bolsonaro ou apoiadores de Bolsonaro. A nítida percepção, olha a fala. A nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam de maneira fraudulenta a fala do ministro, viu? Persuadir o eleitorado a acreditar que um dos pré-candidatos de seu partido, além de ter participado da morte do ex-prefeito Celso Daniel, possui ligação com o crime organizado, com o fascismo e com o nazismo. Cara, essa questão do Celso Daniel não sou eu, é o MP, cara, é o relatório do MP. Então o MP tá mentindo, o Alexandre de Moraes. Por que você não manda rasgar o relatório do MP, então? Da investigação? Devia mandar também o MP rasgar e dizer, vocês estão errados, cara, vocês estão errados, toca fogo em tudo. Tendo ainda igualado a população mais desafortunada a papel higiênico, escreveu Moraes na decisão. O sensacionalismo e a insensatíssima da disseminação em conteúdo inverídico com tamanha magnitude pode vir a comprometer, pode comprometer a lisura do processo eleitoral, ferindo valores, princípios e garantias. Veja, o cara está querendo esconder a verdade, está querendo impedir que seja divulgado ou falado sobre um assunto que deveria a sociedade ter conhecimento. Segundo ele, está ferindo a garantia, a lisura. Constitucionalmente asseguradas, notadamente, a liberdade do voto e o exercício da cidadania, acrescentou o ministro. Moraes estipulou multa de R$10 mil por dia se os conteúdos não forem removidos. Em caso de novas publicações, a pena estipulada é de R$15 mil. Marcos Valério, PCC e o PT. As publicações recentes de apoiadores do governo em menção à conexão entre o PT e o PCC foram baseadas em delação premiada de Marcos Valério à Polícia Federal, condenado a 37 anos de prisão. Bom, publicitário afirmou que o partido manteve relações estreitas com a maior organização criminosa das Américas. Valério revelou que Rona Maria Pinto, empresário do ramo dos transportes, chantageava o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, para não revelar o segredo que comprometeria o partido: a existência de um esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar os petistas. O publicitário disse que soube das supostas chantagens contra Lula depois de conversar com Silvio Pereira, então secretário-geral do PT. E aí finaliza a matéria. Vocês estão entendendo, gente? Não pode mais falar sobre isso. Não pode mais divulgar. Em outras palavras, o TSE está tentando censurar todas as informações criminosas arremetidas a Lula para tornaram Lula, como é que se diz? Tiraram Lula da cadeia, tornaram ele elegível, agora estão querendo tornar ele honesto. Só que tem uma diferença aqui. Ele não é mais condenado, mas ainda é criminoso. Ele pode estar elegível, mas ainda é criminoso. Ele pode até ser... pode até tentarem tornar ele honesto. Mesmo assim, ele ainda é criminoso. Botão valeu demais aqui, gente. A Lava Jato, Petrobras, Correios, Previdência e por aí vai a lista, que o diga. Botão valeu. Você vê, a que ponto nós estamos vivendo? O ministro falar sobre lisura, democracia, constitucionalidade, garantias de um pleito de direito ao voto, mas para isso ele está utilizando justamente aquilo que ele tenta combater, ou supostamente combate.
proibindo as pessoas, quer dizer, vamos garantir a lisura das eleições, vamos garantir a transparência das eleições, vamos garantir o voto, a decisão, tal, calando as pessoas. Vamos garantir a democracia amordaçando as pessoas. Vamos aos comentários aqui, gente. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. Jocineia Loyola, ela escreveu aqui, resumindo, a esquerda pode tudo. Verdade, querida. Vídeo que encena a morte de Bolsonaro revela o discurso de ódio da esquerda e revolta internautas. Tá aí. Daqui a pouco ele vai proibir também falar desse vídeo. Admilson Santos, ele escreveu aqui, bom dia Fagundes. Deixa eu ver. TSE tá fazendo a vontade dos comunistas estrangeiros para colocar o bandido Lula, ladrão, no governo. Estrangeiros saberem que pode roubar a riqueza natural do Brasil, justamente, mas Deus está no controle de tudo no Brasil. Por isso que o Moraes, o Fachin, está convidando o Parlasul, lá o pessoal da União Europeia para vir para cá. Por quê? Porque para eles, gente, o interesse deles é que volte Lula, para que eles possam novamente botar as mãos nas nossas riquezas. Eles jamais vão dizer que um processo aqui teve algum tipo de fraude, né? Sabendo que se falar a verdade, Bolsonaro é eleito e eles voltam a perder o direito que eles tinham antes, né? Não recuperam, na verdade, o direito que eles tinham antes a meter a mão nas nossas riquezas. Então eles vão dizer que por mais que haja a coisa errada, eles vão dizer que foi tudo certo. Para quê? Para que o novo governo que eles querem no poder possa retomar novamente o poder e eles possam, de novo, colocar as mãos no que é nosso. Vídeo que encena a morte de Bolsonaro revela o discurso de ódio da esquerda e revolta internautas. Tá aí, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Gente, um abraço, fui!